Olá pessoal, tudo bem? Eu só que tô passando aqui para avisar. Se você tá vendo aqui esse vídeo, eu gostaria que, se possível, você pelo menos curtisse, compartilhasse o vídeo aí, ajuda bastante. E se inscrevesse no canal, ajuda bastante aí a gente a impulsionar o canal e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Não custa nada, e eu sei que vocês podem fazer isso. Se quiserem, como sempre, participem das nossas lives, participem do nosso Discord. A gente faz lives no Twitch de segundas, terças, quintas, sextas e domingo, das 9 à meia-noite. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Kramus. Nesse vídeo eu vou apresentar uma build inicial para dar leveling de Sorceress, Maga, ok? Nós vamos falar aqui alguns pontos. Primeiro, a Maga não é um personagem fácil de jogar, tá? Ela parece um personagem fácil porque todo mundo fala assim, é o melhor personagem para começar uma temporada. E é verdade, porque ela tem teleporte. Tá? Teleporte vai te ajudar no farm quando tu estiver farmando. Porém, ela é um personagem que morre fácil, ela tem pouco HP, dá trabalho, e as habilidades dela, que realmente são boas de dano, vêm mais pra frente no jogo, tá? A maior parte delas depois do nível 24 ou mais. Então, você vai ter alguma dificuldade aí antes, tá bom? É importante falar isso. O segundo ponto é, essa primeira build é a build mais padrão, digamos assim, de dar level, tá? Ela leva em consideração que as habilidades iniciais não são tão boas, ela leva em consideração o uso de estática bastante, tá? Que é muito forte a habilidade, só que você vai ver que ela dá um pouquinho de trabalho, principalmente aí no normal mode, né? Depois no Nightmare ela fica bem mais fácil, e no Hell ela fica mais ou menos, eu já vou explicar porquê, tá? Então nós vamos começar ponto a ponto falando o que é, o que você faz. No nível 1, você não tem pontos de skill, você tem lá uma skill que vem da sua varinha inicial. Esta build que eu vou apresentar vai usar 2 dos teus 3 respecs, tá? E vai te deixar um respec no final para o que você quiser fazer endgame. Então, isso também leva em consideração que ela é uma build que tem esse lado, certo? Assim que você começa o jogo, você não tem nenhum ponto em skill, tá? Mas você já é nível 1. Então, você vai dar o primeiro level, provavelmente ainda antes do Den of Evil, certo? Antes da primeira quest. E quando você der o primeiro level, você vai botar um ponto em Charged Bolt, tá? Em seta carregada, ficou em português, certo? Essa vai ser a tua skill padrão. Você não vai pegar ponto em calor, em warmth, porque esses 30% de regeneração vão te dar 0,3 de mana por segundo até o nível 50, 60. Então não vale a pena gastar ponto em calor, tá? Só lá pelo final do Nightmare é que vale a pena botar um ponto aqui, certo? A maior parte das pessoas coloca antes porque ela leu 30%, pensa que isso vai dar uma boa ajuda, mas na verdade não dá, é baseado na quantidade de mana que tu tens, é baseado em vários outros dados, e é 30% em cima da regeneração base e não 30% de regeneração de mana, então fica bem pequeno, tá? Não é nenhum absurdo, 1.9 com 1 ponto vai para 2.3, tá? E é isso aí que você vai ter por muito tempo. Então nem te preocupa muito com isso, tá bom? Então o nível 2 você vai pegar Charged Bolt, enquanto você faz a primeira quest provavelmente vai pegar nível 3, vai de novo em seta carregada, a primeira quest é terminada, certo? Você pode botar de novo em seta carregada. E você vai fazer isso até o nível 13, tá? É só isso que você vai pegar até o nível 13. Se tu não terminou o ato 1, se você não terminou o ato 1 ainda, você continua botando ponto em seta carregada, tá? Se você terminou o ato 1 e começou o ato 2, você já faz o seu primeiro respec, bom? Então vamos lá, se você não terminou o ato 1, continua botando ponto em seta carregada. Lembra de usar bastante pote de mana, tá bom? Se você já terminou o ato 1, você vai respecar, e aí eu vou te explicar o respec. Então, o começo da build é muito simples. É só ficar gastando ponto em Charged Bolt ou seta carregada. Tá? Agora, a gente chegou no ato 2.
e a gente vai fazer o nosso primeiro respec. Eu vou ensinar o respec de nível 13 e depois como você continua dando pontos nisso. Então você vai fazer a mesma coisa, não importa o level que você tiver, tá? Então a gente vai resetar as skills, foi isso que a gente fez, a gente respecou. Aí a gente vai botar, nós vamos estar no nível 13, lembre-se disso. A gente vai botar um ponto em Frozen Armor, certo? Vamos botar Static Field, vamos botar Nova, vamos botar Telecinese. Ok? Esses são os 1 pontos obrigatórios. Agora você vai botar o máximo que você pode pôr em Nova, e é... Tá errado os levels aqui, desculpa. Isso aqui tá no nível 13. Ok, agora deu certo. Agora vai dar certo. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto em Nova. Ok? Vai botar o máximo de Nova possível, que é 2. Certo? Vai sobrar 8 pontos. Vai botar tudo em Static Field até ele ficar com o máximo dele também, que é 8. Certo? Vai guardar esse ponto que sobrou para quando chegar no nível 24 botar o ponto em teleporte. Certo? E você vai botar level a level, ponto em Nova, até o 24, onde você vai gastar um pontinho a mais aqui. Quando você terminar a primeira quest do ato 2, você vai ganhar um ponto em skills, você vai ter feito Radamante, certo? Você vai botar esse ponto também em Static Field, ok? Porque você provavelmente já vai ter dado mais um level, e aí vai sobrar, vai dar para botar um ponto em Static Field, um ponto em Nova, e continua guardando um ponto até o nível 24, certo? Então vamos botar aqui o máximo 24 para saber. Até o nível 24 é simples. Nova, 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 nova. E aí você não pode botar mais pontos em Nova. Só que sobrou um pontinho de que você estava guardando e você bota em teleporte. Ok? Então é simples. Você começa no 13 com um pontinho em tudo, o máximo de Nova e 8 em Static, né? Quando você ganha o pontinho extra de Radamantes, você coloca em Static e sempre guarda um ponto para quando chegar no 24 fazer teleporte, ok? Sem problemas, sem maiores dificuldades. Se você tiver com mais de 13 níveis, você já vai poder deixar o ponto do Radamantes no Static Field mais fácil ainda, né? Mas, como eu disse, é esse aqui a pontuação no nível 24. 1 em tudo, 9 em Static, 13 em Nova. O que você vai fazer daqui para frente? Agora você vai, entre aspas, ir até o final do normal, tá? Final do jogo. Eu vou calcular que você vai chegar aí no nível 24, 25, matar o Bale. Então vai ser mais ou menos assim que você vai estar quando matar o Baal, certo? Como é que você mata boss com esta build? No normal mode, Static Field vai tirar 25% da vida do inimigo por uso, não é da vida máxima, é da vida atual, por uso até 1 de vida, tá? No Nightmare, no Pesadelo, ele tira até sobrar 33% da vida do inimigo, e no Hell, no Inferno, ele tira até sobrar 50% da vida do inimigo. Mas no normal ele pode tirar até não sobrar mais nada. O que você vai fazer? Você tem vários níveis em Static, não é para aumentar a quantidade que tira, isso não faz, tá pessoal? É para tu conseguir fazer isso de mais longe, porque senão tu tem que estar muito colado no boss, e isso vai ser muito perigoso. 9 níveis em Static te dá quase 9 jardas, que é um bom espaço para você conseguir acertar isso aqui. Isso acerta em grupo, tá pessoal? Então o que você vai fazer? Quando você tiver num grupo grande de inimigos que tenha Unix, você vai usar 2, 3 vezes Static e depois você vai terminar eles com Nova explodindo, porque Nova custa bem mais caro que Static. Tá? Só que 3 vezes Static é 25%, depois dá mais ou menos 20%, depois dá mais ou menos 12%, já vai deixar eles menos na metade do HP e Nova vai explodir eles de vez, tá? O dano vai ser bem decente, vai de boa. Você vai continuar fazendo, aí você vai terminar o jogo uma vez, vai fazer Cow Level, ou seja, o nível da vaca, até mais ou menos o nível 27, 28. Você pode chegar até o 30 no Cow Level se quiser, porque lá você vai procurar você vai estar procurando uma espada de cristal branca ou uma Broadsword branca. Eu não lembro agora como é que é Broadsword em português, tá? Para usar no Larzuk,
a quest dele de botar sockets e botar 4 sockets. Só serve nestas duas espadas e só se elas droparam no nível da vaca do normal. Qualquer outro lugar pode sair um número diferente de sockets. Nestas duas espadas do nível da vaca do normal, vai dar 4 sockets para depois tu fazer uma espírito. O call level também é um lugar decente para pegar runas. Então se você quiser ir até o 30, 28, 29 e 30, talvez você já pegue as runas para fazer o seu espírito antes de chegar no pesadelo. Se não, no pesadelo você vai fazer isso, tá? Vamos lá, aqui nós estamos ensinando a build e não como fazer todas as coisas de dar leveling, certo? Beleza. Temos o nível 24 já pronto, mas você vai estar level pelo menos até o 35 no Baal, certo? Você vai, depois que chegar aí no 28, 29 e 30, encher o saco do call level, eles começaram a dar bem menos XP, vai ficar fazendo o que se chama de Baal Run. Tá? Que é ficar matando aquelas 5 waves que tem antes, aquelas 5 ondas que tem antes dele, que são 5 ondas de inimigos. Aquilo dá muita XP. E se você quiser, você ainda pode matar o Baal, porque você tem Static te ajuda a matar o Baal. Como é que você mata boss? Baixa o life deles com Static, até você não ver mais life, ele tá praticamente sem nenhum risquinho, e aí tu explode, termina de explodir eles com Nova, tá? Static é mais importante que Nova para boss, indiscutivelmente. Então acostuma fazer isso. Aí você vai matar ele rapidamente. Se você ficar soltando só Nova, você vai potar mana infinitamente, ele não vai tomar muito dano e você vai demorar muito tempo matando. Tá? O Static é mais fácil. Você vai fazer isso até o nível 35. Tá? Mais ou menos. Use Static nos nas waves, várias vezes. Tá? Baixa o HP deles a uns 20, 30% e aí sim tu começa a explodir eles com Nova. Costume. Isso vai ser, você vai ter que se acostumar com a jogabilidade, certo? Se você ganhar um ponto extra, você poderia ter botado, por exemplo, em Frost Nova, se quiser, para dar uma congelada em área e aí você reduz o nível em Static. É uma boa ideia, tá? É uma boa ideia. É como eu faço, mas é um botão a mais para tu apertar, tá? Então eu não falei aqui porque eu quis facilitar o máximo de jeito. Só que o bom de Frost Nova é que deixa os bichos lentos. Então tu pode soltar Frost Nova, ficar dando volta neles, dando Static de longe e depois explodir eles com Nova, certo? É uma boa opção. Então, se você quiser, pode fazer isso. Tá? E se for para fazer isso, tira um ponto de Static, não das outras skills, certo? 35 é mais ou menos onde você vai ter terminado o normal. Então até o 35, o que você vai fazer? Nova de novo. Nova, 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 nova. Até que você maximiza ela no 31, certo? Quando você tiver terminado o jogo, você vai ter já mais 2 pontos que vieram do... visual no ato 4. Tá? Então, se você quiser usar os pontos do visual para botar Frost Nova, também serve. É a partir do ato 4 e 5 que realmente fica mais difícil. Ponto sobrando. Não tem onde usar teoricamente. Continua botando em Static. Até você chegar. Não, agora eu quero parar. 35 é o level que eu quero parar. Não, a XP ainda tá boa. Eu quero ir mais longe. Quero ir no 38. Pode ir. 38 em Balhan deve ser umas 4, 5 voltas. 40 deve ser umas 10 voltas. Então se tu quiser ir bem forte pro pesadelo, tu pode ficar mais tempo ali. Baal pode dropar alguns itens já bem decentes, como a Skin of the Viper Magi, né, a pele dos magos viperinos, que é uma baita armadura, certo? Você terminou o normal, resolveu todas, resolveu ir pro pesadelo. Você vai no pesadelo e faz a primeira quest do pesadelo. Eu já vou deixar isso aqui pego, que é a Den of Evil, certo? De novo, quando você fizer essa quest, você vai ganhar de novo um respec. O que você vai fazer? Respec. Essa é a hora de dar respec. A partir do 35, eu vou calcular que você for pro 35. Se você tiver mais, você vai entender já como se faz, certo? A partir do 35, você quer respecar. Existem 2 opções de fazer isso, mas eu vou ensinar só uma no momento nesta build, certo? Só vou dizer que existe outra. Uma das opções é fazer Frozen Orb e a outra é fazer Blizzard. Eu vou ensinar com Frozen Orb por quê? Porque embora tu vai dar bem menos dano, essa build vai ser híbrida com fogo e vai te permitir matar algumas coisas que têm imunidade a cold no tormento, na dificuldade maior do jogo, tá? Isso é bom? Isso é bom.
Você tem opções que você não vai ter se você for só de Blizzard, que usa muito ponto. E pra ela dar dano, você tem que pegar várias sinergias. Tem gente que gosta de pegar um pouco de Firewall com Blizzard. Não fica legal, a menos que tu já tenha muito ponto de sinergia, porque Blizzard precisa de muitos pontos de sinergia. Se você for de Blizzard, você vai ter dificuldades, porque você não vai ter como matar os imunes. Então é bom que você já seja melhor no jogo, já esteja mais acostumado com a jogabilidade do jogo e com as dificuldades dele, porque você vai ter que pular muito conteúdo e tá bastante acostumado a fazer isso, porque vai ser bastante perigoso, tá? Então, se você quiser ir de Blizzard, o teu dano vai ser muito maior. Você vai matar bosses mais rápido, você vai... Bom, vai ser fácil em tudo aquilo que não é imune a cold. Aquilo que é imune a cold vai te dar trabalho pra caramba, certo? Então, eu não vou ensinar a fazer o jeito que te dá mais trabalho. Eu vou te ensinar a fazer o jeito que dá menos dano, então pode demorar um pouco mais. Porém, te dá opções, ok? Nível 35. Voltamos, temos 39 pontos, porque nós acabamos de terminar a primeira quest do Nightmare. Você vai pegar um ponto em Static, um ponto em Telecinese e um ponto em Teleport, certo? Você vai pegar um ponto em Frozen Armor e você vai pegar todos os requisitos para chegar em Frozen Orb. Aqui. E um ponto em Cold Mastery. Pegamos o ponto base de cada um. Nos sobrou ainda 28 pontos. No nível 35, você pode botar no máximo nas skills de nível 30, 6 levels. Então você vai botar 6 levels nas duas. Como tu vai fazer uma Spirit, a gente vai considerar que tu vai ter uma Spirit, porque isso tu vai fazer, certo? Não é difícil, é fácil de farmar, é fácil de fazer, então nós vamos considerar que você tem uma Spirit Crystal Sword, tá? É o único item que eu vou considerar que tem mais skill pra ti. E você vai fazer um Lore Helm. Então nós temos dois itens que tem mais skill. Nós temos que considerar os dois. Aqui também é totalmente farmável, certo? Dois itens que tem mais um skill totalmente farmáveis. Eu só vou considerar esses dois, certo? Então vamos lá. Você tem que botar ao todo pontos em Maestria de Gelo ou Cold Mastery até chegar em 100% de redução. No nível 35, o máximo que você tem é 60. E a cada nível ganha mais 5. Então tem que botar mais 8 pontos. Certo? Todo nível você ganha mais um ponto. Então você sabe que o ponto do nível vai para Frozen Orb. E os pontos extras vão para Cold Mastery até tu fechar 100%. Certo? 100% de redução de resistência. Faltam 8 níveis. Nós temos 10 pontos sobrando. Já que a gente tem 10 pontos sobrando, já vamos deixar eles gastos para não dar problema. Agora bota o teu ponto em Warmth, deixa ele ali parado. Firebolt, Inferno, Fireball, Blaze, Firewall, Meteor e Fire Mastery. Um ponto em cada. Tá? Vocês podem ver, eu botei um ponto em cada. Você precisa deixar 8 pontos, lembra? Então tá, então os 2 pontos que sobrou você vai botar aqui em Fireball. Ok? Você vai sair do normal aí em torno do 40, se você fizer algumas torres, tá? Então, em torno do 40, você vai ter botado pontos nos dois. Deixa eu apertar Enter. Você vai ter botado pontos nos dois. E ainda vai faltar 3 níveis para você maximizar Cold Mastery. E é onde os teus pontos vão ficar, por enquanto, tá? 3 níveis já estão guardados aqui de pontos para terminar Cold Mastery, onde a gente quer chegar. Por enquanto, no pesadelo, tu não vai te preocupar muito com imunidade. Tem pouquíssimos bichos que vão ter realmente imunidade a gelo, então você não precisa forçar muito o teu lado de fogo por enquanto. Foca em Frozen Orb, porque ela é uma baita habilidade. Um segredo de Frozen Orb é, nos bosses, você quer que ela exploda no meio deles. Então se você puder soltar ela de um lado e teleportar para o outro, para fazer ele andar em cima dela e a explosão ocorrer no meio dele, ele vai tomar muito mais dano, tá? Então também se acostume com a jogabilidade. 40 você vai do Nightmare, aí você vai fazer o Radamantes, vai te dar mais um ponto em skill. Só precisa de 3 aqui, tá sobrando um ponto, bota em bola de fogo. Ok? Vai sair do... Vou botar até o nível, o ato 3, vai sair do ato 3 do 48, tá? Vai ter colocado aqui no 100%, chegamos no 100%, não precisa mais, certo? Com essas duas
equipamentos que dão ao todo mais 3 para skills, você precisa de 14 pontos para chegar no 100%, tá? E você vai botar Frozen Orb no máximo. Nós faltamos um nível ainda no 49. Vamos deixar feito aqui como se você estivesse chegando no 49. Você vai ter colocado o Frozen Orb no máximo, certo? Então no 49, tu terminou toda a parte de cold, toda a parte de gelo da build, ok? Você terminando a parte de gelo da build, você vai agora terminar lá no ato 3 essas duas quests. E quando entrar no ato 4, você vai fazer o visual, que vai te dar 2 pontos. Você vai botar em Fireball. A partir de agora, tu vai botar Fireball até maximizar Fireball. Terminou o Prison of Ice. Terminou o Nightmare. Marco, em que level eu vou pro Hell? Entre 65 e 70. Vamos botar no mínimo 65 aqui. Se tu vai entre 65 e 70, tu vai encher teu Fireball de novo. Certo? Maximizou Fireball, começa a botar ponto em Meteoro. Essas duas skills são as tuas skills de dano. Tu vai soltar de fogo, tu vai soltar a Meteoro, ela tem... Porque Meteoro teoricamente daria mais dano que Fireball, só que Meteoro funciona assim. Tu dá o alvo, ele leva algum tempo, depois ele cai e ele fica dando dano aos poucos ainda, tá? Essa habilidade é muito boa. Porém, ela é difícil de usar. Fireball é uma habilidade mais fácil de usar. E é por isso que eu tô focando nela. E quando ela bate, ela ainda explode e dá dano em área. Então você vai focar primeiro em Fireball, até maximizar. No 65 já vai ter maximizado e já começa a botar ponto em Meteoro. Se tu quiser dar uma forçada no Nightmare, dá pra chegar no 70 no Nightmare. E com a Sorceress pode ser uma boa ideia, tá, pessoal? Por quê? Porque a Sorceress é muito de papel, ok? A Sorceress é muito de papel. Então, se você chegar já no Hell com 70 níveis, você tá com a sua Fireball maximizada, você tá já com o seu Meteoro dando um bom dano, então aquilo que for cold vai sofrer bastante na tua mão já. Já tem um dano bom para matar o que for imune a cold. E o que não for imune a cold, tu vai fazer com Frozen Orb, porque Frozen Orb é melhor, tá? Mas Marco, o dano de Frozen Orb é baixo. Primeiro, você está reduzindo as resistências em 100%. Então, teoricamente, você dá o dobro de dano do que está escrito aqui. Certo? Segundo ponto. Esse dano é por vez que acerta as coisas, o shard. Então, a criatura pode tomar mais de uma vez esse dano, tá? Então é muito bom o dano de Frozen Orb. E a forma da skill funcionar é mais fácil. Ela é rápida e ela em área é uma área boa. Quando você começar a usar, você vai ver como o Frozen Orb é bom. Partiu, tá o Hell. O que você vai fazer? A partir de agora você só vai botar ponto em Meteor, tá? Você tem aí os próximos 12 níveis até o 82. Na verdade não é até o 82, tá? Desculpa. É até o 78. Porque tu vai ganhar 4 skills durante o teu leveling, né? Até o 78 vai tudo em Meteor. Tudo em Meteoro. A partir de 78 é tudo em Maestria de Fogo, tá, pessoal? Então lá no 85, que é um level bem bom, você vai estar assim. Esse aqui vai ser o teu personagem quando você chegou no 85. Tá bem de game, tá bem legal. Agora o teu personagem tá fazendo bastante coisa, certo? Tu vai ter um dano bom aqui, tu vai ter um dano bem bom aqui, ó, entre 1900 e 2000. O teu dano de meteoro vai estar monstruoso. Então para matar boss, você vai jogar um meteoro, vai posicionar ele, né, da melhor forma possível, vai jogar um meteoro se ele estiver andando na tua direção na frente dele, porque se você jogar em cima dele, ele vai passar da onde vai cair um meteoro. Você vai jogar na frente, vai jogar e vai explodir ele com Fireball, tá? Ou com Frozen Orb. É muito bom. Essa build fica muito legal, certo? E ela começa... no Nightmare ela já funciona muito bem, porque Frozen Orb é muito forte pro Nightmare. E no Hell, se você já deu ali os levels, chegou entre 65 e 70, de 70 de preferência, você vai conseguir aí ter com muito mais facilidade, por causa do dano de fogo, ok? Esta é a sequência de build que você quer seguir para este modelo de leveling, ok? Como é que você vai usar as suas forças? No nível 12, você quer ter ao todo 25, então você quer ter botado 15 pontos no nível 12. No nível 21, você quer ter 34 pontos em força.
E quando você sair do normal, então provavelmente no 35, você quer ter 43 de força. Na verdade é só mais 33 porque 10 você já tem. Ok? Na primeira e na segunda skill, na primeira e na segunda grupo, ou seja, o primeiro grupo é aquele que você só bota em charge de bolt, você quer botar aí pelo menos uns 15 pontos em energy naquela época, tá? Depois, você vai fazer o mesmo quando você respecar para nova. Só que quando você vir para esta build aqui, híbrida, você não bota mais nada em energia. Bota a força necessária para carregar os equipamentos. Sempre. Então, se você quiser pegar um equipamento um pouquinho melhor, que precise de um pouquinho mais de força, pode ir. Não, tenta não passar de 60 de força, tá? Se você passar de 60 de força, geralmente é porque o equipamento é muito fora da casinha. E você vai botar o resto tudo em vitalidade, certo? Para poder ganhar vida. Porque a tua vida é 2 por 1 em vitalidade e já é fraca por si só. Você pode guardar pontos e botar 156 de força se você quiser. Mas para isso você já tem que ser um pouquinho melhor, mais acostumado com o jogo. Porque no Hell você vai sofrer com a falta dessa vida até tu conseguir achar o escudo para fazer uma Spirit. E só existe um escudo que dropa só no inferno. Se chama Monarca. É o único que vale a pena usar. E ele precisa de 156 de força. Geralmente, só no final do jogo, quando tu já decidiu que build tu quer jogar como endgame, é que tu vai botar a quantidade de força para carregar esse escudo, tá? Porque ele é bem difícil de dropar, ele é bem incomum mesmo. Então, não se preocupem, vai levar um tempo para você ter um desse. Então talvez não vale a pena ficar guardando ponto para botar força 156, tá bom? Se precisarem de mais alguma coisa, nós temos o vídeo que vai ainda ser lançado, como levar uma Sorceress do level 1 ao level ao Bale Hell, que usa estas builds que eu botei aqui, certo? Depois eu vou fazer um outro vídeo de Sorceress, uma build que começa com Fire, certo? Essa build aqui você quer varinhas que tenham cast rate alto e que tenham mais um para tua build, para tua habilidade básica de dano. Então, até o nível 13, tu compra uma varinha que tenha mais um ou mais dois para charge de bolt, né? Seta carregada. Do nível 13 até você terminar o normal, você quer cast rate e nova, certo? Ou estática. As duas vão te ajudar, tá? E a partir do Hell, você vai estar usando, a partir do Nightmare, você vai estar usando uma Spirit, então a tua arma já está resolvida por bastante tempo. Quando dropar uma óculos ou qualquer coisa, você pode usar, certo? A sua armadura vai ser, provavelmente, até o final do jogo, uma Stealth, tá? Feita numa armadura comprada no normal, na Charcy, porque ela te dá 25% de cast rate, além de te dar outras opções, mas é isso. É isso aqui, provavelmente, a menos que tu drop uma Skin of the Viper Magi ou alguma coisa bem melhor, tá? Que tenha cast rate. Você precisa muito de cast rate. O seu escudo provavelmente vai ser, até o final do jogo, um Ancient Splash, feito no escudo do ato 2, tá? Do normal, o Large Shield, que é para tu conseguir resistências, né? E o resto dos teus equipamentos vão ser joias que tenham cast rate e resistência, luva, bota e belt que tenham vida e resistência. Basicamente é isso. Na bota também você quer movimentação, mas não muito, porque depois que você tem teleporte você não precisa se preocupar muito com isso. Mais vida e resistência, tá bom? É isso que você vai usar. Um monte de charme com vida e resistência. Pode só ter vida, pode só ter resistência, mas você quer. E lembre-se de se acostumar muito a usar pote. O segredo de Nova. Nova gasta muita mana. O segredo de Nova é, quando tu começa a castar Nova, tu vai ficar segurando ela para castar várias vezes. Assim que baixa uns 30% da tua mana, tu já usa um pote, e usa pote que ultrapassa a quantidade de mana que tu tens. Ele vai ficar gastando o excesso de mana até que tu chegue na parte de baixo. Então isso é positivo, porque é como se tu tivesse uma base de mana maior. Então tu fica segurando, casta mana já antes de ela acabar, para ela começar a subir e gastar o excesso. Entendeu? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. É uma versão aprofundada de build inicial, tá? Então eu espero aí que o pessoal utilize isso bastante. Bons drops, bom jogo, bom começo de temporada aí pra galera.
e nos vemos por aí. Um abraço. Assim que começar a temporada, né, pessoal? Assim que começar a temporada. A gente ainda não sabe a data. Um abraço e fui.